faxineira algemada em situação chocante. Descubra o surpreendente ato do bebê de um milionário. Maria acordou com o som estridente do despertador, o coração acelerado e a ansiedade da rotina diária batendo no peito. Era mais uma manhã antes do sol nascer, enquanto o pequeno Lucas dormia tranquilamente no sofá-camas que dividiam o espaço na sala apertada de seu apartamento. Uma faxineira de 30 anos, formada pela vida dura da periferia de São Paulo, ela lutava todos os dias sem descanso pelo futuro do filho. Dona Nair, a vizinha simpática e sempre disposta a ajudar, era seu alicerce, oferecendo não apenas conselhos, mas também palavras quentes de carinho que aqueciam o coração em dias gelados. Mas naquela manhã, algo mudaria. O telefone de Maria tocou com uma proposta irresistível: limpar um luxuoso apartamento no centro da cidade. Ela sentiu uma onda de esperanças e medos, imaginando a possibilidade de um trabalho que poderia melhorar a vida de Lucas. Ao atravessar a cidade, o contraste entre a vida miserável que levava e o brilho da riqueza ao redor a deixava nervosa. O cheiro de comida boa, as vitrines repletas de artigos caros, tudo era uma realidade distante. Quando entrou no apartamento opulento, Maria se sentiu como um peixe fora d'água. As móveis brilhantes e a decoração luxuosa deixaram seu estômago embrulhado. Suas mãos, calejadas e cansadas, tremiam enquanto ela começava a tarefa. Mas de repente, o caos se instalou. A babá do milionário sumiu, e a situação virou um festival de gritos e correria. Sem entender o que estava acontecendo, Maria se viu no meio da confusão, com a polícia chegando e em um piscar de olhos algemada como se fosse a criminosa da história. O peito apertava quando ela lembrava do filho, sozinho, à mercê de uma injustiça. Enquanto isso, a vida de Lucas tomava um rumo inesperado. Quem cuidaria dele agora? O pequeno, apenas 5 anos, não compreendia a gravidade da situação. Ele se sentiu perdido ao ser levado para um centro de acolhimento longe da mãe. Os voluntários tentavam confortá-lo, mas as lágrimas nos olhos do menino gritavam a dor da separação. E o choro de um bebê que estava ao lado do milionário ressoava no apartamento, a criança vulnerável e sem saber o que fazer, sentindo a tensão no ar. O som ecoava como um lamento universal, tocando o coração de todos ali. Momentos depois, as redes sociais se inflamaram. Maria tornou-se uma figura de resistência, e a solidariedade da vizinhança, liderada por Dona Nair, ergueu-se em protesto contra a injustiça. As mensagens começaram a aparecer: liberdade para Maria. Enquanto as imagens da cena viralizavam, a força comunitária crescia, e a indignação coletiva mostrava que o laço entre as pessoas poderia enfrentar até mesmo o sistema opressor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mais vozes se somavam na luta. À medida que as manifestações cresciam, Maria se tornava um símbolo de esperança. O clamor da comunidade reverberava no ar, transformando seu nome em grito de guerra contra a desigualdade. Enquanto o conflito invadia as ruas, Maria jura que não deixará que seu filho e sua dignidade sejam apagados por um sistema que não as valoriza. Essa história está apenas começando. E o que acontecerá com Maria e Lucas? A comunidade unida será capaz de vencer essa batalha? O sol começou a raiar, mas a luz que entrava pela janela do centro de acolhimento não trazia calor para o coração de Lucas. Ele estava tremendo e envolto por uma manta que parecia maior do que ele. O cheiro de produto de limpeza e a desinfecção do local deixavam a criança inquieta. A saudade da mãe era uma dor aguda que não passava. Ele apenas queria sentir o abraço caloroso de Maria novamente e ouvir a sua voz suave o acalmando. Enquanto isso, do lado de fora, a multidão se reunia. Pessoas de todas as idades se uniam em uma única voz, gritando por justiça. As bandeiras e cartazes levantados eram um retrato da luta. Dona Nair, à frente do movimento, canalizava toda a força que tinha como avó, com os olhos marejados e o punho fechado. Volta, Maria! Ela gritava e as palavras ecoavam nas ruas como um mantra que unia todas as almas em busca de liberdade. Dentro do prédio da polícia, os agentes se esforçavam para entender a situação, mas a confusão reinava. Maria, sentada em uma cadeira dura, ouvia conversas ao seu redor que apenas aumentavam seu desespero. Apesar da imposição das algemas, uma chama de resistência ardia dentro dela.
O pensamento de Lucas a mantinha viva, a definição de sua coragem. Ele precisa de mim, repetia para si mesma. As paredes frias daquele lugar pareciam se fechar ao seu redor, mas a imagem do sorriso do filho iluminava sua mente. Em um momento de clareza decidiu que não iria desistir. Levantou-se, puxou com força as algemas, e olhou para os policiais com determinação. Vocês acham que eu sou criminosa? Estou aqui por amor, pela minha família. Do lado de fora, a multidão aumentava, cada vez mais pessoas se juntando à manifestação. Os gritos se tornavam um coro emocionante que reverberava entre os prédios altos, como um eco de solidariedade. Um grupo de jornalistas aparecia, prontos para capturar a essência do que se tornará uma luta por dignidade e respeito. Uma repórter, com olhos brilhantes e um microfone na mão, destacou-se no meio da confusão e se aproximou de Dona Nair. O que a senhora tem a dizer sobre a situação de Maria e Lucas? O que está em jogo aqui? A avó, com a voz embargada pela emoção, declarou: essa é a luta de todos nós. Uma mãe lutando por seu filho. Precisamos respeitar as mães da nossa sociedade. As palavras de Dona Nair cortaram o ar como espada. Naquele instante, a indignação popular se transformou em movimento, um imenso apoio que abraçava não apenas Maria e Lucas, mas todos que sofriam e lutavam diariamente em busca de dignidade. O povo estava se unindo, e a energia positiva estava prestes a explodir. Enquanto a senhora falava, algo interessante acontecia dentro do apartamento luxuoso onde a confusão começou. O bebê que estava no local, uma pequena criança deixada sob os cuidados da babá, parecia perceber a conexão entre os gritos da multidão e a dor de Maria. Ele começou a chorar novamente, e curiosamente, o som de seus lamentos misturou-se ao coro da esperança que ecoava nas ruas. Havia algo especial naquele bebê, algo que poderia mudar o curso dos acontecimentos. Mas o que o pequeno sabia? O que poderia fazer em meio a tanta confusão? Maria e Lucas estavam prestes a descobrir forças de que nem imaginavam, e a comunidade começava a entender o poder que possuíam nas mãos. As perguntas pairavam no ar. Poderia aquele bebê ser a chave que uniria as vidas de Maria e Lucas de uma maneira inesperada? A manhã transcorreu lentamente, e o som dos gritos da multidão se infiltrava pelas janelas do centro de acolhimento. Lucas, ainda coberto pela manta, tentava entender a agitação lá fora. Ele fechou os olhos, imaginando a cena. A avó da sua amiga, Dona Nair, lutando com todas as forças pelo que acreditava ser certo, enquanto seu coração doía pela ausência de Maria. No apartamento ao lado, a babá do bebê caminhava agitada. O pequeno chorava desenfreadamente. Algo em seu olhar parecia comprar a cena da luta que acontecia na rua. A babá, preocupada e sem saber como acalmá-lo, pegou-o no colo e começou a balançá-lo suavemente. Mas nada parecia funcionar. O choro do bebê ecoava, como se ele quisesse se juntar ao clamor daquele ato de resistência. As expressões de desespero das pessoas que estavam na rua foram suficientes para despertar uma sensação no ar. Os corações pulsavam em uníssono, e cada vez mais pessoas chegavam para apoiar a luta de Maria. Entre os gritos de justiça, uma ideia começou a tomar conta da mente de Dona Nair. Ela olhou para o bebê que ainda chorava e teve um estalo. Se a dor de Maria e Lucas pudesse ser sentida por uma criança tão pequena, então ela precisava fazer algo mais. Vamos, gente! O ministro, se estivesse aqui, ouviria esse grito. Ela gritou, chamando a atenção da multidão. O peso da responsabilidade estava em suas palavras. A força vinha de um lugar profundo, e se espalhou entre os manifestantes, que começaram a aplaudir e gritar em uníssono. Dentro da delegacia, Maria começou a sentir a movimentação fora da prisão. O som do povo lutando por ela reverberava nas paredes frias e duras. A chama de esperança brotou em seu peito. Ela se lembrava das palavras que tantas mães já disseram: uma mãe é capaz de tudo. Com esse pensamento, decidiu que a luta dela começava ali, naquele momento. Ninguém vai me calar. Isso não é só sobre mim, mas sobre todas as mães que têm o direito de cuidar de seus filhos. As palavras saíram como um grito poderoso que ecoou pelo corredor da delegacia. Os policiais próximos trocaram olhares surpresos. O espírito da comunidade invadia aquele lugar, atravessando os muros que tentavam separá-los. Enquanto a movimentação lá fora chegava a níveis frenéticos, engatilhando um clamor quase espiritual, a babá decidiu levar o bebê até a janela. Após algumas tentativas de acalmá-lo, uma ideia surgiu ao vê-lo olhar para a multidão excitada. O pequeno, mesmo sem palavras, parecia sentir a união e a luta. O seu choro se tornou um balançar de emoções. Quando ela levantou o bebê diante da vista daquelas milhares de pessoas,
O pequeno olhou e, de forma inesperada, soltou um sorriso. A visão daquele bebê sorridente fez a multidão parar por um breve instante. O barulho cessou e a emoção encheu o ar. Todos sentiam a conexão que transcendeu a dor e a luta. Era um símbolo da inocência que precisava ser protegida, e aquilo foi instantaneamente entendido como força renovada. Dona Nair ergueu a voz novamente. Olhem para ele. Ele é a razão pela qual lutamos. Não podemos deixar que a injustiça prevaleça. O choro do bebê e a força da avó tocaram o coração de todos ali. Maria, escutando a manutenção da esperança, sabia que seus laços nunca estiveram perdidos. A força de Lucas estava conectada àquela manifestação, e o amor deles ganhava contornos inesperados. Mas enquanto a multidão vibrava ao perceber a beleza da luta, uma equipe de policiais apareceu na porta da delegacia com uma ordem de despejo que poderia acabar com tudo a qualquer momento. O que viria a seguir? A luta de Maria e a força da comunidade estariam à altura da pressão? O silêncio sepulcral que tomou conta da multidão foi quebrado pelo líder da equipe de policiais, que com um olhar autoritário gritou: acalmem-se todos. Precisamos dispersar esta aglomeração e levar a detida para uma audiência fora da sua vista. Seus olhos atravessaram a multidão, mas a determinação do povo era inabalável. Ninguém se movia. Dona Nair, percebendo a tensão no ar, sentiu seu coração acelerar. Ela tomou a frente, com a voz firme: isso não é só uma reunião de pessoas. Aqui estão mães, pais, avós e crianças. Estamos juntos em busca de justiça. As palavras dela se espalharam como fogo, reacendendo a indignação dos que estavam ali. No interior da delegacia, Maria havia se fortalecido com o clamor da comunidade. Cada grito que chegava até ela reforçava sua coragem. Se hoje sou uma, amanhã seremos milhares, pensava, enquanto lembrava do rosto de Lucas, das suas risadas e do amor que ela tinha pelo seu filho. A ideia de deixá-lo para trás a deixava em pedaços, mas a esperança, agora, pulsava como um tambor, enérgico e vibrante. Do lado de fora, a babá, ainda com o bebê em braços, começou a contar: 1, 2, 3. E o que surgiu a partir daí foi um eco ensurdecedor. A multidão se juntou a ela, uma onda de vozes repetindo: 1, 2, 3. O bebê, envolvido na emoção, deixou escapar um riso. Aquele som inocente e puro se transformou em um símbolo de resistência, uma duplicata da força que poucos poderiam ignorar. Os policiais hesitaram, surpresos com a mudança de energia. O líder fez um gesto para os colegas, mas antes que pudesse se mover, Dona Nair continuou: a luta não é só por Maria. É por todas as vidas que valorizamos. Ou vocês não veem que somos uma só voz? A cada frase, ela plantava mais a ideia de união nas mentes e corações presentes. Do lado de dentro, Maria sentiu o calor daquelas palavras como um abraço. Decidida, começou a bater na porta da cela com as mãos. Eu sou uma mãe e minha luta não acaba aqui. O som ressoava, ecoando por todo o local, e algo dentro dela começou a se transformar, uma força visceral que lutava para romper as correntes invisíveis da opressão. Enquanto isso, a babá sentiu a adrenalina subir. Ao erguer o bebê novamente, ele estava sorrindo, uma faria mágica. Olhem, ele sorrindo. Ele é a esperança de todos nós, gritou ela. A multidão irrompeu em aplausos e gritos, enquanto a energia ao redor se condensava em uma verdadeira tempestade de emoção. Com um inspirador espetáculo, os policiais começaram a recuar, sentindo a pressão da multidão que agora estava irmanada. Mas as ordens não tinham fim, e os líderes da equipe pareciam hesitar. A adrenalina dos manifestantes trocava um cenário de temor por uma intenção coletiva, um desejo insaciável de mudança. Mas o que nenhum deles sabia era que dentro da delegacia, Maria estava prestes a fazer uma revelação que mudaria tudo. O que ela tinha em mente poderia ser o último suspiro de sua luta, ou o princípio de um novo começo. Qual seria essa revelação? A luta por Maria acabaria ali ou ganharia força ainda maior? Maria respirou fundo enquanto suas mãos ainda tremiam com a agitação dos últimos momentos. O eco dos gritos da multidão do lado de fora ressoava em sua mente e seu coração pulsava de esperança e medo. Ela sabia que precisava agir, precisava de uma saída. Sentou-se no canto da cela, sentindo a frieza das paredes, mas uma ideia começou a tomar forma naquele espaço limitado. Se eu não faço isso agora, quem fará? Pensou, a determinação se solidificando em seu peito. Ela lembrou do bebê que a babá segurava, seu sorriso radiante. Ele simbolizava tudo o que era puro e inocente. Aquele pequeno poderia ser o elo que conectava suas histórias, e Maria percebeu que a força daquele momento poderia vir não só da sua luta, mas da união de todas as vozes ali presentes. Do lado de fora, a agitação na multidão crescia.
Dona Nair continuava a enfatizar a necessidade de todos se manterem juntos. Cada palavra dela parecia vibrar no ar, fazendo com que cada pessoa ali se sentisse parte de algo muito maior. As famílias estavam ali para exigir o direito a um futuro, o direito à justiça. Contudo, ninguém sabia da confissão que Maria estava prestes a fazer. Dentro da cela, ela fechou os olhos, buscando coragem. O que ela estava prestes a revelar poderia prejudicá-la ainda mais ou, quem sabe, tornar-se a centelha necessária para toda a comunidade. Preciso fazer isso por Lucas, ela pensou, relembrando do sorriso dele. Concentrando-se, ela começou a bater na porta novamente, desta vez de forma mais firme. Polícia, eu tenho algo importante a dizer, gritou. A voz ecoou e por um instante, o tumulto lá fora pareceu silenciar. Do lado de fora, a babá olhou aflita para a multidão. O que será que está acontecendo? Sussurrou para um homem próximo, que apenas deu de ombros. O grupo parecia dividido entre a urgência da luta e a ansiedade pelo que poderia vir a seguir. A tensão no ar era palpável. Quando o líder da equipe de policiais, ainda indeciso, aproximou-se da cela, Maria aproveitou e disse: "Não sou só uma faxineira algemada. Eu sei coisas que podem mudar tudo isso." Os policiais trocaram olhares nervosos enquanto Dona Nair e os outros notaram a movimentação. O que ela sabe? Os sussurros aumentaram entre os presentes. Havia um novo sopro de esperança, mas também uma sombra de incerteza. "Maria, você pode nos ajudar. Nós estamos aqui por você", gritou Dona Nair, com a voz embargada. Mas Maria não parou. "Eu sei quem cometeu o crime, e posso provar", revelou com os olhos ardendo de febril determinação. As palavras dela caíram como um raio. Agora o silêncio estava de volta, mas tinha um novo significado. A multidão prendeu a respiração. O pão de cada dia da luta agora se transformava em algo muito mais profundo. Os policiais, pela primeira vez, pareciam hesitar. Uma prisão poderia não ser apenas sobre a proteção de Maria, mas sobre um crime que poderia abalar as estruturas daquela cidade. E foi nesse momento que, mesmo em meio à tensão, um grito partiu de um grupo na multidão: "Seja forte, Maria! Nós acreditamos em você!" As vozes começaram a ecoar, criando uma onda de apoio. A revelação de Maria poderia ser a chave para sua liberdade, mas a pergunta ainda pairava no ar. Seria esse o contato de esperança que uniria todos em uma luta maior? O líder da equipe de policiais parecia ainda mais confuso agora. A luta social e a verdade estavam prestes a se entrelaçar. E o que seria uma simples detenção poderia se transformar em algo que ninguém poderia imaginar. Maria sentiu seu coração acelerar ao perceber o impacto de suas palavras. O ar parecia pesado, uma mistura de expectativa e pavor. O líder dos policiais, um homem robusto com uma expressão de dúvida, olhou bem nos olhos dela. Era como se a tensão da cena pudesse explodir a qualquer momento, e ela estava ciente do risco que corria. "Maria, você tem certeza do que está dizendo?" Ele questionou, hesitando. "Eu nunca estive tão certa em toda a minha vida", respondeu, com a voz firme. "Se escutarem a minha história, lutaremos não só pela minha liberdade, mas por todos nós. Não posso deixar que essa injustiça permaneça." Do lado de fora, Dona Nair e a multidão se agitaram contra as grades. Aquela era uma luta por justiça, e aquela confissão poderia ser o ponto de virada que todos esperavam. Os ânimos começaram a se inflar, e vozes de apoio ganharam força, formando um coro de determinação. "Os policiais não podem nos calar", gritou um homem de uma das primeiras filas, lembrando a todos que juntos eram mais fortes. Maria ouviu a emoção em cada grito, e isso deu a ela coragem para continuar. "Lucas não pode ser apenas mais um nome esquecido", Maria bradou, fazendo um gesto expansivo com as mãos. "Eu vi quem fez isso e sei que ele ainda está à solta." O líder dos policiais franziu a testa, contemplando as ramificações. Dentro da mente dele, cada palavra de Maria parecia pesar como uma âncora. "Quem?" questionou, quebrando o silêncio que irradiava do lado de fora. "É o filho do milionário que vive na mansão perto do parque. Eu vi tudo. A noite do crime. Ele estava lá." Maria afirmava cada palavra, desenhando um cenário que poderia mudar tudo. As vozes na multidão pareciam se amplificar, uma onda de apoio e inspiração. Ali estava uma mulher que não só queria sua liberdade, mas preparava terreno para uma justiça maior. Dona Nair, com lágrimas nos olhos, berrou: "Nós estamos com você, Maria. Você é a nossa voz." Os policiais recuaram um passo, e por um momento a esperança pareceu flutuar no ar. As pessoas se uniam em torno de uma verdade que poderia ser mais forte que qualquer arma. Um novo poder estava nascendo ali. "Vamos, Maria!
O que mais você sabe? Um jovem gritou, sua determinação iluminando o ambiente. Mas antes que ela pudesse continuar, um estrondo ensurdecedor irrompeu do lado de fora. O som de sirenes se aproximando, a multidão silenciou. As tropas especiais da polícia estavam chegando, e a tensão voltou a aumentar como uma tempestade prestes a estourar. Precisamos de mais tempo. Maria implorou, olhando com fervor nos olhos do líder dos policiais. Se não escutarem agora, podem perder a chance de fazer a coisa certa. É arriscado, ele murmurou, mas seus olhos mostravam a luta interna entre dever e compaixão. Então, uma nova voz emergiu da multidão. A única coisa arriscada é ignorar a verdade. Se não ouvirem, estarão condenando todos nós a um silêncio insuportável. As palavras da multidão ecoaram nas paredes da prisão, ressoando apesar do alvoroço crescente. Neste momento, com a polícia se organizando para invadir o bloqueio, Maria entendeu que aquilo não era mais só sobre ela ou Lucas. Era sobre um povo que precisava de justiça, que exigia ser ouvido, que não aceitaria se calar diante da opressão. Maria, precisamos de você. Agora. Dona Nair gritou, enquanto as pessoas se preparavam para os novos enfrentamentos. O ar estava carregado de adrenalina e vontade. A batalha pela verdade começava a se revelar. Mas o que aconteceria se as autorizações de um crime por trás das sombras se revelassem na luz do dia? Qual seria o preço a se pagar por essa luta? Maria prendeu a respiração, pronta para se tornar não apenas uma voz, mas um símbolo de resistência. E à medida que a multidão a cercava, ela sabia que tudo estava prestes a mudar. Com a chegada da polícia, Maria precisaria de mais do que coragem para enfrentar o que estava por vir. Afinal, a luta pela verdade poderia custar muito mais do que ela imaginava. A sirene estridente cortou o ar como uma faca afiada. As luzes vermelhas e azuis das viaturas refletiam no chão, criando um espetáculo de cores que contrastava com a gravidade da situação. O tempo parecia congelar. Maria respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar nas veias. Era agora ou nunca. Os policiais, com suas fardas imponentes, se aproximaram em formação. Maria percebeu cada um deles, cada rosto sério e determinado. Mas em meio a essa multidão de autoridade, seu olhar encontrou do líder, aquele que estava balançando entre seu dever e a solidariedade que começava a florescer em seu coração. Uma conexão silenciosa se formava ali, um fio tênue que Maria estava disposta a puxar. Eu sei que é difícil de acreditar, começou ela, a voz firme agora, mas Lucas não é o único que paga pelo que aconteceu. Não estou apenas lutando pela minha liberdade. Estou lutando para que nenhum outro pai tenha que enterrar um filho por causa de impunidade. As palavras de Maria eram como fagulhas em um barril de pólvora. A multidão, que antes estava tensa, começou a gritar, reforçando seu clamor por justiça. O líder da polícia parecia hesitar. O ambiente ao redor se tornava um campo de batalha entre a ordem e o desejo de mudar a história. Afaste-se! Gritou um oficial, avançando em direção à barreira. As pessoas se moveram em resposta, formando um muro de resistência. Maria sentiu a mão de Dona Nair em seu ombro, um ponto de apoio inabalável. Fique firme, Maria! Eles não vão nos calar, Dona Nair sussurrou, mostrando que a força era coletiva. Aquela senhora de cabelos brancos era um pilar. Uma avó que se importava com o futuro de todos. Está tudo pronto lá fora? Maria perguntou com a esperança ressoando em seu peito. No fundo, ela sabia que a verdade tinha aliados, mas essa energia teria que ser canalizada. Seria o momento deles. Antes que alguém pudesse responder, um grupo de policiais em combate avançou, e a situação ficou tensa. Maria elevou sua voz, fazendo um gesto amplo. Vocês não precisam ser inimigos. Estamos aqui para construir uma ponte entre nosso sofrimento e a justiça. O líder olhou para os colegas, seu rosto refletindo o conflito que a maioria sentia. Maria, se você realmente testemunhou o que diz, precisa ser clara e precisa que isso se torne um registro. E naquele instante, algo mudou. O peso das palavras pesava em cada um dos presentes. Não eram apenas rostos anônimos, eram vidas mexidas, dores compartilhadas, esperanças renovadas. A multidão começava a acreditar que talvez, apenas talvez, a coragem de uma mulher simples poderia acender o fogo da mudança. As vozes tornaram-se uma sinfonia de apoio. Maria, nós acreditamos em você. Ecoaram gritos, suaves como a brisa da manhã, mas carregados de uma força que não poderia ser ignorada. Ele então chamou um oficial mais próximo. Traga o microfone. Se isso for verdade, precisamos que a mensagem chegue longe. O coração de Maria batia forte. A multidão vibrou animada, mas o pai da verdade estava à espreita, aguardando a chance de se vingar. A adrenalina na sala era palpável. Maria olhou para Dona Nair.
que agora tinha os olhos brilhando com esperança. Ela sentiu o peso disso. O que estava prestes a fazer não era apenas pela sua vida, mas por cada pessoa que esteve ali, por todas as vozes silenciadas. Mas e se, involuntariamente, ela trouxesse à tona um segredo que era melhor ficar escondido? Uma sombra se movia nas profundezas. A uma fração de segundo, Maria percebeu que revelações inesperadas poderiam mudar tudo não só para ela, mas para todos os que lá estavam. Quando o microfone chegar, eu vou falar a verdade, afirmou, olhando bem nos olhos do líder. E não só minha, mas a de todos nós. Com a chegada do oficial com o microfone, Maria sabia que estava prestes a entrar em um caminho repleto de incertezas. E na calada da noite, um pensamento reverberou. A verdade realmente libertaria as almas? Ou poderia aprisionar ainda mais? Ela prendeu a respiração, aguardando o momento em que sua voz, cheia de poder e significado, tomaria conta do espaço. O que ela não esperava era que a reação dela dentro daquela sala pudesse provocar um eco de mudanças muito maiores do que imaginava. O microfone foi colocado em suas mãos como se carregasse o peso do mundo. Maria sentiu o metal frio contra suas palmas, um convite ao risco que ela estava disposta a aceitar. A plateia, com rostos marcados pela ansiedade e a esperança, aguardava. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, apenas quebrado pelo som de seu coração acelerado. Eu não estou aqui para acusar, mas para contar uma verdade que muitos preferem enterrar, começou Maria, a voz firme e clara, ecoando entre as paredes pesadas da sala. Lucas não é um criminoso, mas uma vítima. Uma vítima da corrupção que envenena nosso sistema. As palavras saíam rapidamente, como um rio se rompendo em transbordamento. Maria viu o líder da polícia ouvir cada sílaba, seu rosto transparecendo a dúvida, mas também uma centelha de compreensão. Foi então que ela lembrou da última conversa que teve com Lucas. Ele havia falado sobre um esquema que unia pessoas influentes, revelando um mundo obscuro onde o poder e a impunidade reinavam. Meu filho, assim como muitos outros, foi levado pelo erro de confiar. Eu vi isso acontecer com meus próprios olhos, e não posso mais ficar calada, continuou, sua voz crescendo em intensidade, carregada de emoção. As lágrimas começavam a se formar enquanto recordava a risada de Lucas, sua força e todos os sonhos que agora pareciam tão distantes. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A multidão, antes apenas ouvindo, começou a se mover. Mãos se ergueram em apoio. A verdade acima de tudo, gritou alguém da multidão. Outros começaram a repetir, transformando a sala em um clamor vibrante e poderoso. O líder, aparentemente tocado pela coragem de Maria e pelo apoio da multidão, deu um passo à frente. Se isso é verdade, então precisamos investigar, disse com um tom que revelava uma nova determinação. Temos que desmantelar essa rede que se alimenta do sofrimento. As palavras dele eram como um sopro de vida. Maria sentiu que algo importante estava mudando, mas uma nova preocupação se instalou em seu coração. Infelizmente não eram todos ali que desejavam a verdade. Cuidado, Maria! Dona Naira advertiu, enquanto a tensão no ar aumentava. Maria olhou para a multidão, e viu olhares não apenas de apoio, mas também de desprezo e desconfiança. Acusadores, provocadores ocultos entre aqueles que supostamente eram seus aliados. Nesse instante, uma figura familiar apareceu na porta. Era Felipe, o ex-parceiro de Lucas, e charmadamente vestido. Seus olhos percorriam a sala, como se estivesse avaliando cada um dos presentes. Quando seus olhares se encontraram, Maria sentiu um frio na espinha. Felipe sempre foi uma sombra em sua vida, um mistério que poderia muito bem esconder a verdade. Você está errada, Maria, ele disse, a voz suave, mas carregada de veneno. Não se engane, falar demais pode ser perigosíssimo para você e para aqueles que ama. As palavras dele ressoaram na sala, causando um estrondo silencioso. O que ele sabia? O que mais ele estava escondendo? Maria sentiu um nó no estômago, sabendo que Felipe poderia ser a chave para muitos de seus medos e incertezas. O clima mudou instantaneamente. As pessoas começaram a murmurar, e a unidade que existia anteriormente começava a ruir. O que William achava que estava começando a se transformar em um movimento, agora tinha um novo elemento de perigo. Você não poderá calar a verdade para sempre. Maria respondeu, confrontando Felipe. Não sou a única a ter perdido. Essa luta é maior que você ou eu. Com essas palavras, a tensão na sala se intensificou. Agora, tanto a multidão quanto os policiais observavam a cena com os olhos arregalados, cada um se perguntando: qual seria o próximo passo de Felipe? E o que essa revelação significaria para a luta de Maria? O futuro estava incerto, roupas de luta e escudo de bravura sendo postos à prova.
O microfone ainda estava em suas mãos, mas a batalha não se limitava apenas ao que seria dito, mas também a quem estava por trás das sombras, dispostos a tudo para silenciá-la. Maria respirou fundo, sentindo que estava à beira de um abismo. Sabia que cada palavra poderia ser um passo em direção à liberdade ou um mergulho em um mar de consequências. Ela olhou para a multidão, e pela primeira vez sentiu uma centelha de dúvida. E se a verdade se tornasse uma armadilha ao invés de um libertador? O que mais ela descobriria sobre o passado que a seguiria e ameaçaria todos ao seu redor? Era hora de decidir se ela continuaria naquele caminho, ou se recuaria e desistiria de sua busca por justiça. O que seria feito a seguir? Sustos ou fé? A verdade seria mesmo seu aliado ou seu pior inimigo? Maria sentiu os olhos de todos sobre ela. A tensão na sala parecia palpável, como um fio prestes a se romper. A resposta de Felipe ecoava em sua mente. As palavras dele, embora doces na superfície, carregavam um veneno que ameaçava sua coragem. Sem saber o que fazer a seguir, olhou ao redor, buscando apoio na multidão. Dona Nair chamou Maria com a voz trêmula. Precisamos de um plano. Se Felipe está aqui, ele pode falar por alguém mais poderoso que nós. A mulher mais velha acenou com a cabeça, seu olhar aflito refletindo a preocupação que Maria sentia. Era um jogo mais perigoso do que qualquer uma delas podia imaginar, e cada segundo que passava parecia esticar o tempo como um fio estendido a ponto de arrebentar. Vamos precisar de aliados, disse Dona Nair, enquanto olhava para os lados, buscando potenciais parceiros. Essas pessoas aqui não são apenas espectadores, mas são a voz de quem já sofreu. Precisamos transformar essa energia em ação. Ouvindo as palavras de Dona Nair, uma ideia começou a tomar forma na mente de Maria. E se fizermos uma lista das pessoas que também se sentiram traídas? Não podemos fazer isso sozinhas. Felipe, ao perceber que a conversa estava mudando, interviu novamente. Vocês falam como se tivessem alguma chance. O sistema está contra vocês. O que planejam fazer? Fazer um abaixo-assinado? Isso não vai adiantar nada. Ele soltou uma risada sarcástica que reverberou pela sala. As pessoas são mais poderosas unidas do que você imagina, Maria desafiou, sua voz subindo um pouco mais, firme apesar do medo que pulsava dentro dela. Vamos nos unir e exigir justiça. E com essa declaração, algo inesperado aconteceu. Algumas vozes na plateia começaram a se erguer, somando-se à sua. A verdade acima de tudo. Ecoou novamente, agora com mais força. A união gerava um calor, um sentimento coletivo que parecia fazer com que a sala tremesse. Felipe, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou mudar o tom. Vocês vão se lamentar quando perceberem a real dimensão do que estão enfrentando. Tem coisas que não podem ser reveladas. Se você tem algo a temer, Felipe, é porque está no lado errado dessa história, Maria retrucou. A determinação em seu olhar crescia enquanto se dirigia à multidão. Nós não temos nada a perder, porque o que já perdemos é maior do que suas ameaças. As pessoas na sala começaram a aplaudir, e a atmosfera estava mudando. O medo que antes era presente se transformava em coragem e união. Mas Maria sabia que essa unidade poderia ser precária. Mesmo assim, seu coração batia forte pela primeira vez. O desejo de justiça começava a ser mais poderoso do que o medo. Mas novamente a sombra de Felipe passou pela sala. Ele se aproximou, seu tom agora mais frio, quase confidencial. Quem se junta a você nessa luta? Todos têm um preço, Maria. Você estará disposta a pagar? Ela engoliu em seco, o estômago revirando. O que ele sabia? Era um jogo perigoso, e ali, sob o peso do microfone, a coragem de Maria se tornava um ato de bravura ou de imprudência. Vou lutar por Lucas, ela respondeu com tremor na voz, e por todas as mães e pais que perderam seus filhos por causa dessa podridão. Maria respirou fundo, tentando ignorar a pressão que sentia, mas a dúvida a assombrava enquanto observava o semblante de Felipe. Ele era um jogo de xadrez emocional que Maria não sabia se estava pronta para jogar. O que mais ele tinha nas mangas? E então um novo pensamento atravessou sua mente como um relâmpago. E se Felipe fosse mais do que apenas um opositor? E se ele fosse a chave para um mistério maior que poderia ajudar a descobrir toda a verdade? O que poderia acontecer se, em vez de se tornarem inimigos, eles se tornassem aliados? Enquanto uma nova onda de murmúrios se levantava da plateia, Maria se perguntava: seria isso possível? Poderia Felipe, de alguma forma, tornar-se uma peça essencial na luta dela? Era a hora de correr o risco, mas seria ela capaz de confiar em alguém que já a traíra uma vez? O sol começou a se pôr no horizonte, deixando um rastro dourado sobre a cidade.
A tensão na sala da delegacia ainda era palpável, mas a esperança estava renascendo vibrante e feroz. Maria sentia a força da comunidade pulsando ao seu redor, como um campo elétrico que a envolvia. Ela olhou para Dona Nair, que firmemente segurava a mão de um jovem ao lado. As pessoas estavam unidas, sabendo que o momento de agir chegará. A batalha não era mais apenas de Maria, mas de todos que haviam sofrido, que sentiam a opressão reverberando em suas vidas diariamente. Cada um ali carregava uma história e um desejo por justiça, e naquele instante, todos eram uma só voz. Felipe estava em pé, observando tudo com um olhar calculador. A frieza em seu semblante revelava que ele tinha segredos em suas mangas, mas Maria não estava disposta a recuar. Escute, Felipe. Se você realmente se importa com a verdade e com o que ela representa, você pode fazer a diferença. Junte-se a nós, disse ela, suas palavras fluindo com uma sinceridade que ecoou na sala. O ex-parceiro hesitou. Ela percebeu o conflito em seus olhos. O desejo de poder que costumava dominá-lo agora parecia questionável, quase insignificante diante da força coletiva. O ambiente ao redor estava carregado de energia e expectativa, e ele, antes um mero espectador, começava a perceber que a maré podia mudar. Eu não tenho nada a perder, disse Maria com a voz alta e clara. Não sou mais apenas a faxineira algemada que você pensa que conhece. Sou uma mãe que está lutando pela vida do seu filho. O que você escolhe fazer pode afetar não apenas você, mas a vida de muitos. Você pode ser a própria diferença. As palavras dela foram como uma chave que virou, abrindo a porta para um caminho que Felipe talvez não tivesse considerado. A luz do sol da tarde iluminava seu rosto enquanto ele começava a se lembrar de momentos que tinham sido felizes. Uma conexão estava sendo forjada ali. No interior da delegacia, os policiais começaram a movimentar-se com mais agilidade. O líder da equipe observava a situação com cautela, os olhos se estreitando enquanto avaliava as reações. Ele se aproximou de Maria. Se você tiver provas do que disse, isso mudará tudo. Precisamos ouvir você, declarou, com um novo respeito em sua voz. As vozes da multidão do lado de fora se intensificaram, criando uma sinfonia de apoio. Maria! 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 Ecoava nas ruas, reverberando como um canto tribal que unia cada coração presente. Era como se a energia fluísse da base da sociedade, pronta para romper as barreiras que a oprimiam. Maria sentiu lágrimas de gratidão escaparem pelos seus olhos, sua coragem brotando em resposta à chamada da comunidade. Eu vi o que aconteceu naquela noite, disse ela firme, e não está apenas ligado a mim. Essa corrupção tem raízes profundas, e precisamos cavar fundo se quisermos arrancá-la de uma vez por todas. Os policiais começaram a registrar as declarações, e a sala ganhou um ar de renovação, como se uma correnteza de mudança estivesse prestes a inundá-los. A conexão entre Maria e Felipe estava se solidificando, e ele se virou para ela, seus olhos agora uma centelha de entendimento. Se você tiver coragem para seguir em frente com isso, talvez eu também possa ser parte dessa luta, disse, sua voz trêmula mas decidida. O público vibrou, os murmúrios se transformando em aplausos. Maria, em um momento de clareza, percebeu que aquela luta era uma virada não só para ela, mas para todos ali presentes. Com coragem renovada e apoio a seu lado, ela não estava sozinha. As horas passaram enquanto Maria dita seu testemunho e Felipe também se uniu, revelando seus próprios medos e verdades. Um novo empoderamento preenchia a sala. A comunidade estava unida, uma força incansável em busca de justiça. E a história de Maria se tornava um estandarte a ser erguido. Quando a verdade e a justiça passaram a dominar aquele espaço, não havia mais espaço para medo. E assim que as luzes da cidade começaram a brilhar ao anoitecer, Maria sabia que sua luta estava apenas começando, mas agora a vitória era uma possibilidade palpável. Com a esperança pulsando e o amor por Lucas iluminando seu caminho, ela olhou para a multidão que aguardava do lado de fora, sabendo que estavam juntos em algo maior. O futuro poderia ser incerto, mas a força da comunidade jamais seria quebrada. A luta por justiça havia começado, e Maria estava pronta para segui-la até o fim, não mais como a faxineira algemada, mas como a mãe corajosa e determinada que a vida havia moldado. E você que está assistindo, o que fará para se unir a essa luta por justiça? Cada passo importa. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e manter esse conteúdo vivo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.